Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Catedral para esta celebração do Domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor, irmãos e irmãs que nos acompanham pela transmissão que a Rádio Luz e Alegria faz e também pela transmissão da FWTV, nós hoje estamos com o nosso coração cheio da alegria da Páscoa, que não é uma simples alegria humana, mas é uma alegria sobrenatural, uma alegria da fé. Nós, ainda olhando para o mundo no qual estamos inseridos, percebemos que ainda existem regiões, situações no nosso mundo em que a morte parece dominar de maneira absoluta e o silêncio muitas vezes comemora a vitória da morte. O poder, a tirania, o princípio do terror ou da força, a discriminação, a injustiça, a astúcia e também a perversidade parecem querer derrotar completamente as forças da vida. Há como que um poder do mal que predomina sobre o mundo como uma nuvem escura. Estamos assim assistindo, aterrorizados, e não é para menos, como ainda países estão em guerra, milhares e milhares de pessoas morrendo, não só na mais recente guerra do mundo da Ucrânia em relação à Rússia, mas existem guerras que são endêmicas, que já existem há anos e continuam milhares e milhares de pessoas morrendo a cada dia. E nós, de certa forma, até nos acostumamos um pouquinho com estas realidades do mal. Parece que há um predomínio, o triunfo do mal e da morte. Também, naturalmente, que na nossa vida como pessoas humanas, muitas vezes o mal se abate violentamente, destruindo, muitas vezes como um castelo, como nós costumamos dizer, de cartas, a vida das pessoas. Quanta gente hoje se entristece por situações de doença, por situações de morte, por situações de perseguições, de incompreensões, de calúnias. Tudo parece que está sob o domínio da morte e sob o domínio do mal. Assim também parecia acontecer quando Maria Madalena foi ao sepulcro de Jesus. Ela foi ao encontro da morte, ao encontro de um morto. Mas Deus manifesta naquele momento o primeiro sinal da revolução que a ressurreição de Jesus iria operar. É através desta mulher, uma mulher discriminada no seu tempo e na sua terra, pela sua condição, tanto quanto os escravos, os pastores do nascimento de Jesus, que eram homens considerados a escória da sociedade da sua época, e tantas outras pessoas que o Evangelho nos mostra como pessoas que não eram idôneas. Exatamente a estas pessoas Deus vai anunciar que a morte fora vencida e que se processara a vitória da vida. Os dois discípulos, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, que correram ao túmulo depois do anúncio feito por Madalena, manifestam duas atitudes diferentes perante a ressurreição do Senhor, o fato da ressurreição do Senhor. Pedro limita-se a constatar o fato, mas ainda não chega à compreensão daquele fato, ainda não tem a fé na ressurreição de Jesus. Mas o outro discípulo, São João,
que é aquele que narra o Evangelho, por isso não fala o que ouviu, mas fala da sua experiência. João, vendo as mesmas coisas que Pedro viu, como ele mesmo diz no Evangelho, começa a acreditar. Ou seja, João tem a capacidade de dar o passo da fé. Ainda hoje, queridos irmãos, se repete o comportamento destes dois discípulos diante das situações dessa vida. Ainda há quem pense que a doação da própria vida, pelo bem dos outros, como Deus nos pede, seja somente morte, renúncia, destruição de si mesmo. É interessante ver como as pessoas não entendem muitas realidades da vida daqueles que são cristãos. O cristianismo é perseguido em muitos lugares, com a ideia de que o cristianismo é uma religião do Ocidente, uma religião que quer se impor. Por exemplo, a China, a igreja na China sofre uma terrível perseguição hoje. Existem diversos bispos, sacerdotes, leigos, religiosos presos por causa da fé. Porque na compreensão do poder dominante na China, a religião é perda de tempo e só deve existir se colaborar para o bem do regime político que aquele país vive e professa. Nós somos convidados, queridos irmãos, neste dia de Páscoa, a renovar a nossa compreensão de que a ressurreição de Cristo, fruto da sua entrega, fruto da sua morte na cruz, nos ensina que as coisas de Deus não terminam na morte, não terminam no mal. Que ainda que nós assistamos a tantas vitórias momentâneas do mal em algumas realidades, mas nós entendemos que a perspectiva de Deus é outra, é uma perspectiva diferente. No fim, Deus sempre ganha. Aquilo que é de Deus sempre ganha. Não importa o mal espalhado, não importa o erro espalhado, não importa a mentira espalhada, mas aquilo que é de Deus, de fato, de verdade é de Deus, sempre vence o mal. No dia de hoje, queridos irmãos, em que nós testemunhamos a ressurreição de Cristo, nós somos convidados também a nos posicionar como cristãos no meio do mundo, no meio das realidades. Escolher a vida, escolher o dom da vida e não escolher a morte. Escolher a verdade que é Jesus e não escolher a mentira que é o inimigo de Jesus. Nós precisamos aprender a interpretar os sinais da morte e não ser como Pedro, que vendo Cristo ressuscitado não tem a capacidade de professar a fé, diferentemente de João, que compreende o mistério que tem diante dos seus olhos. Queridos irmãos, no mundo acabrunhado pelos sinais da morte, nós somos chamados a ser testemunhas de esperança e de vida. Testemunha é aquele que presencia um fato, que viu o que aconteceu e escutou as palavras pronunciadas. Um testemunha não fala do que alguém lhe disse, porque se fizer isso, o seu testemunho não tem valor. As pessoas podem dizer o que quiserem, e eu não posso dar um testemunho dizendo o que os outros disseram. Eu só serei autêntico testemunho, ou autêntica testemunha, se eu disser aquilo que eu presenciei, aquilo que eu vi, aquilo que eventualmente eu experimentei. Os apóstolos foram testemunhas, e por isso que hoje nós estamos aqui reunidos, para celebrar a ressurreição de Cristo.
Porque eles não ouviram falar da ressurreição. Eles não escutaram dizer que Jesus estava vivo, mas eles testemunharam a ressurreição, a experiência da ressurreição de Cristo. Tomé, não vamos adiantar os evangelhos das próximas semanas, mas São Tomé tocou em Jesus, colocou o dedo nas chagas de Jesus. E isto ninguém pode negar. Se ele disser que ele fez isso, nós podemos não acreditar nele, mas ele testemunhou o que viu, o que tocou. Nós também, queridos irmãos, hoje somos chamados a fazermos esta experiência da ressurreição do Senhor. Na verdade, ela já aconteceu em nossa vida. No batismo, nós passamos da morte à vida. Se a nossa vida se modificou completamente a partir deste momento do batismo, então poderemos considerar-nos também testemunhas da ressurreição e da esperança para este mundo cheio de tristeza e de desalento. A fé é o que nos distingue dos ateus, daqueles que não acreditam. Estes julgam que conseguem ser felizes contando apenas com as suas forças. E há gente que acredita que é onipotente, que pode fazer o que quer, que pode falar o que quer. E todo mundo tem que acreditar, todo mundo tem que se dobrar à sua palavra, à sua opinião ou à sua afirmação. Há aqueles que pensam ser felizes com uma felicidade plena aqui neste mundo. Há muita gente que se engana redondamente. Quer tudo, quer o dinheiro, quer o poder, quer a glória humana, tudo. Não mede esforços para conseguir tudo, aquilo que o mundo diz que é bom. Mas fica sempre a pergunta: e o que você vai fazer com tudo isso? No fim da tua vida, onde você vai colocar tudo isso que você se dedicou a conseguir e colocou como finalidade, como objetivo da sua vida? Nós, queridos irmãos, na festa da Páscoa, somos convidados a fazer esta pergunta que todo ser humano precisa fazer a si mesmo: de onde eu venho? Qual é a minha raiz? Esta vida que eu estou vivendo hoje, eu a obtive por mim mesmo? Eu a consegui pelo meu esforço? Ou a vida que eu estou vivendo é um dom, é um presente de alguém que eu recebi? E a segunda pergunta, que ainda é mais importante do que a primeira: para onde eu vou? Para onde eu estou dirigindo a minha vida? Se eu estou numa estrada, vou a um determinado lugar e me dou conta que eu estou na estrada errada, se eu persistir na teimosia de continuar indo na direção errada, eu nunca vou chegar ao lugar certo para onde eu devo ir. Não é a teimosia que vai dobrar, que vai mudar o rumo da minha estrada. É a capacidade de entender que se eu estiver no caminho errado, eu preciso mudar. Eu preciso voltar, retomar, recomeçar o caminho. Assim, queridos irmãos, mesmo que todos os problemas materiais deste mundo pudessem ser resolvidos, que acabasse a fome, a dor, todas as doenças, não houvesse mais guerra no mundo, ainda assim, estas perguntas ficariam por responder no mais íntimo do coração do ser humano: por que eu vivo? E por que eu vou morrer um dia? E o que vai acontecer depois da minha morte comigo? Somente o Cristo ressuscitado pode dar uma resposta satisfatória a estas perguntas.
Queridos irmãos e irmãs, o dia da Páscoa é um dia de alegria, mas como dizia no início, não de uma simples alegria humana, porque a alegria humana termina. Se a minha alegria é almoçar com a minha família, o almoço vai terminar, a comida vai acabar e eu tenho que voltar ao normal do dia a dia. Mas quem coloca a sua alegria no Senhor ressuscitado, no Cristo, nunca perderá esta alegria. Porque a alegria de Jesus não é somente para os anos que nós passamos aqui nesta terra, mas ela é para sempre. Vivamos o dia da Páscoa, o dia da ressurreição do Senhor, com esta profunda alegria espiritual, sobrenatural, de saber que o Senhor deu a sua vida por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e hoje, vivo entre nós, vai nos conduzindo em direção ao céu.